Você controla ou você confia no fluxo do universo? Eu quero te convidar para mais um vídeo deste canal. Eu me chamo Dai Mascarenhas e neste vídeo hoje eu quero compartilhar com vocês as minhas experiências desses 3 últimos meses de ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Então vamos comigo? Vamos abrir a mente? Lá no caminho de palestra, onde o professor Hélio Couto ensina, sobre muitos conteúdos para que você entre no processo de ressonância harmônica, porque isso é algo que realmente é a primeira coisa que ele pede. Faça o caminho de palestra. Se prepare para você começar a pedir a ressonância harmônica. O que é ressonância harmônica? É uma ferramenta de iluminação espiritual. E lá dentro do conteúdo dele, ele fala muito sobre o soltar. E é justamente sobre isso que eu quero falar um pouco, para que a gente entre no assunto do controle, do excesso de controle. Quando a gente lê a palavra soltar, o que logo de cara a gente pensa? Bom, eu vou soltar algo, soltar um objeto. Simplesmente desapegar disso. E pode ser objeto, pessoas, pode ser a sua vida, porque você quer ter uma nova vida. E assim eu solto daquilo para de repente ir para uma nova fase da minha vida. Então, o professor ele fala sobre o soltar, e eu comecei a olhar para a minha vida nesses 3 últimos meses. Isso já vem, na verdade, desde antes um pouco, mas precisamente olhando e para as minhas experiências mesmo do dia a dia, eu percebi que o soltar nada mais é do que você parar de controlar o tempo todo, todas as coisas, as pessoas, tudo na sua vida. Porque o universo ele é fluido, existe um fluxo natural da vida. Olha para a natureza e nós fazemos parte dela, né? Se você olhar para a natureza, você vai perceber como que os pássaros se alimentam. Eles simplesmente, o universo, Deus, o todo, ele provê ali. E os pássaros, ele consegue se alimentar. Olha para as árvores, como ela cresce linda, brilhosa, e simplesmente ela cresce. Não precisa que tenha alguém ali controlando ou cuidando. Então, assim somos nós, seres humanos. Só que nós somos seres pensantes. Então, a gente acredita que o controle seja um planejamento. Talvez muitas pessoas pequem nesse lugar. Achem que, não, eu estou só planejando aqui, planejando ali, para que as coisas não saiam, do eixo. Só que muitas vezes, isso faz com que a gente se torne pessoas que estejam o tempo todo detalhadamente, a cada momento, controlando o tempo, controlando pessoas, controlando o dia a dia da nossa vida, simplesmente aprisionados. Porque quando nós estamos no excesso de controle, nós ficamos paralisados, aprisionados. E olha que interessante, estudando a fundo, entendendo, olhando para as minhas experiências, eu entendi que o excesso de controle é falta. Então, é escassez. Por que isso, Dai? Porque existe um campo eletromagnético. Nós temos um campo eletromagnético invisível, que é tudo aquilo que eu envio para o universo. Ele me devolve mais do mesmo. Então, se eu estou controlando tudo, se eu não confio no fluxo do universo, automaticamente o universo vai me dar mais motivos para que eu não confie. O universo vai me dar mais falta. Esse excesso do controle acaba me colocando em um lugar de não confiar nas coisas, não confiar no que o universo, no que Deus nos provê. E de fato é exatamente isso, nós não temos essa confiança. Nós não temos essa confiança de que as coisas sim
elas podem acontecer no fluxo natural do universo. Logicamente que eu não estou dizendo aqui que nós vamos viver dormindo, de braços cruzados, sem fazer nada da vida. Eu vou deixar o universo simplesmente seguir o fluxo e não vou fazer nada. Não é sobre isso. Lógico que você vai ter as suas ações, lógico que você vai viver, você vai continuar fazendo as ações que você quer fazer, você vai continuar se planejando, mas passe a observar se esse planejamento que você diz que você faz, se realmente você está se preparando, se planejando para algo do futuro, ou se você está ali desesperadamente controlando tudo, inclusive os resultados futuros. Porque o professor mesmo fala, quando você fica paralisado olhando para o resultado, você paralisa todo o processo. Quando você busca controlar tudo minuciosamente, você não permite que o universo entre em fluxo. Você não permite que o universo te dê uma ajudinha. Essa é a verdade. Porque você quer que tudo seja do seu jeito. Quer que tudo seja controlado nos mínimos detalhes por você. No universo, tudo se movimenta. Nada está parado. Tudo é movimento. Para o universo não existe estabilidade. Porque tudo está se movimentando. Tudo precisa movimentar. Então, por isso que as nossas vidas estão sempre mudando. Então, a gente precisa entender que essas mudanças é para crescer, é o crescimento. É o universo dizendo assim, olha, você precisa se movimentar. Vamos lá, acorda, deixa de estar parado, estagnado e vamos nos movimentar. Porque tudo aqui é movimento e você faz parte desse universo. Então você tem que entrar no fluxo do universo. Agora, as suas ações, os movimentos que você faz na sua vida para crescer, para evoluir, seja para qualquer coisa na sua vida, não significa que você tem que estar simplesmente controlando tudo. Porque o universo, ele vai te dar uma ajudinha. Quando você quer algo e você traça um caminho para você alcançar determinado objetivo, você começa suas ações, se faz os seus pequenos movimentos e você diz, bom, eu quero comprar uma casa X, e simplesmente você começa a trabalhar, fazer ações para você conseguir ali o valor para você comprar aquela casa. Quando você está no processo de controle, de você olhar para os detalhes de que tem que ser daquele jeito, que você quer comprar aquela casa e você tem que fazer tal coisa, e você simplesmente não se permite deixar com que o universo te mostre outros caminhos, porque no universo existem infinitas possibilidades e o universo, ele vai te mostrar a melhor para você. Ele vai te mostrar o caminho mais rápido para você chegar naquele lugar que você quer. Mas muitas vezes você está controlando tudo e que tem que ser daquele jeito e que o dinheiro precisa vir de tal lugar e de que eu preciso fazer tal coisa, que simplesmente você não deixa com que o universo te dê um empurrãozinho. É sobre isso. O excesso de controle dentro das nossas vidas, no nosso dia a dia, na realização dos nossos sonhos, em alcançar os nossos objetivos, nos atrapalha. Atrapalha o universo de trabalhar a seu favor. Porque você simplesmente não confia, porque você tem que estar ali fazendo tudo do seu jeito, minuciosamente, não permite vir de outras pessoas, não se permite fazer outras coisas para que de repente você chegue naquele lugar mais rápido, não permite realmente que venha de algum outro lugar, de que você não planejou ali, não tem que vir de tal lugar.
ou eu vou comprar essa casa com tal trabalho. E o universo não funciona dessa forma. Existe um fluxo natural e o universo vai buscar o caminho de menos resistência para você. Mas se você fica simplesmente resistindo a tudo que aparece na sua vida e traça um caminho e acredita que tem que ser somente daquele jeito, tem que ser naquele caminho, e você não permite com que as coisas que vêm ali no decorrer da sua vida, vem pessoas que pode trazer outras possibilidades para você comprar essa casa, vem até mesmo pessoas que podem te presentear, né, com algo que faça você comprar essa casa, mas você simplesmente determinou que tem que ser daquela forma. E olha que interessante, isso é um exemplo, mas pode ser para tudo na nossa vida. Pode ser controle de pessoas. Um exemplo que eu posso dar sobre as minhas experiências são os meus filhos. Eu percebi que eu simplesmente controlava eles muito, demais. Aquela mãe protetora que quer ver seus filhos bem, que logicamente quer o bem dos seus filhos, mas você exagera, e era o que eu estava fazendo. Lógico que a gente dá limites como pais, lógico que a gente está aqui para orientá-los, mas todo excesso esconde uma falta. Quando a gente busca estar ali excessivamente, controlando os passos dos filhos, tudo o que eles fazem, e seja no dia a dia, seja para tudo, a gente acaba colocando dentro deles uma super proteção que pode prejudicá-los mais na frente ou até agora mesmo, porque eles se tornam, mais na frente eles vão se tornar pessoas que não vai aguentar pressão, e vai se tornar pessoas que talvez tenha que também estar controlando tudo minuciosamente, e o excesso do controle faz a gente não viver, para dizer a verdade, porque é pesado, é algo que nos deixa aprisionado, é algo que não nos deixa viver em paz, porque tudo tem que ser cronometrado, tudo tem que ser naquele determinado tempo, naquela determinada hora, daquele determinado jeito. Nós não temos o controle de todas as coisas. Nós precisamos soltar. Nós precisamos de verdade deixar também a vida agir. Deixar o fluxo do universo correr, passar, nos levar, nos mostrar o que é melhor para nós. Se percebendo, se perguntando, que eu fui entendendo mais sobre tudo isso. E eu me perguntei por que eu controlo tanto, excessivamente? Por que eu preciso disso? Para que eu preciso controlar? Para onde isso me leva? E eu fui observando e fui compreendendo. Eu já vir de uma mãe controladora. Então, automaticamente, eu acabei recebendo isso, aprendendo isso e fui repetindo. E por que a gente controla tanto? Olhando para mim, eu entendi que eu controlava muito para que as coisas não saíssem do eixo, para que as coisas não desmoronassem, acreditando eu que eu poderia salvar tudo, todos. Isso entra também no processo da salvadora, de querer que tudo seja perfeito, talvez o perfeccionismo aí também. Então, pode ter várias coisas por trás do porquê você controla. Aí você tem que realmente se perguntar o porquê que eu estou controlando isso, o porquê que eu não deixo, eu não descanso, eu não permito sim que talvez as coisas desmoronem. Por quê? O porquê que eu entro em desespero quando algo sai dali do que eu planejei, né? Do que eu planejei, porque tem pessoas também que planejam toda a sua vida, toda a sua rotina. Não estou dizendo que você não deva planejar. Logicamente que a gente coloca ali talvez uma rotina, né, nas nossas vidas para que a gente obedeça, para que a gente
cumpra, né, hábitos, enfim. Mas eu estou falando do excesso. Por exemplo, eu planejei hoje ir para a academia, mas algo me aconteceu e eu não fui. E aí eu vou entrar em desespero porque eu não fui para a academia. Meu Deus, e agora? Hoje eu não fui para a academia. Nós queremos cumprir, sim, as tarefas, tá realmente ali fortemente focada em um hábito, mas e se acontecer alguma coisa ali nesse meio tempo? É aonde você vai entrar em desespero? É aonde você vai morrer? É aonde a sua vida vai paralisar? É sobre isso. Você pode sim planejar a sua vida, todos nós podemos, mas entendendo que algo pode sim sair daquela linha de que você traçou, sabe? E que tá tudo bem. E que o mundo não vai cair, que você não vai morrer porque você ficou sem fazer atividade física naquele dia, porque algo aconteceu importante que você precisou não ir para a academia, por exemplo. E isso você pode pegar para tudo na sua vida. Se você fechou uma venda e essa venda não foi concretizada, muitas pessoas, isso são só exemplos, pequenos exemplos, vai ficar estressado, vai entrar num processo de estresse porque eu já deixei tudo certo, que aquela pessoa ia comprar, que as coisas iam ser desse jeito, que essa venda ia mudar minha vida. Talvez tenha um caminho de menor resistência. Talvez o universo queira te mostrar o seguinte: olha só, é mais fácil, é mais fluido, é mais tranquilo, é mais leve para você não fechar essa venda, porque mais na frente tem uma outra muito melhor. E é sobre isso. É sobre a gente, muitas vezes na vida, passar por desafios e não mergulhar nesse desafio como se, isso não deveria ter acontecido, porque precisava ser perfeito. E essa perfeição que você busca da vida, você não vai ter. Por quê? Porque a vida é sempre movimento, é mudança. Você precisa passar até mesmo por desafios, por uma venda não concretizada, para que você aprenda ali, para que você passe por uma outra experiência, para que talvez no encontro com aquela pessoa que você vai ter que fechar a venda, você conhecendo essa pessoa, sua vida ter um novo sentido, mude, passe por uma outra caminhada que você tenha que fazer. O universo, ele vai colocar no seu caminho pessoas, situações para que você cresça. É o processo de evolução. Mas quando nós estamos querendo fazer tudo do nosso jeito, minuciosamente, querendo controlar tudo, ou até mesmo ficar estressado, chateado, porque algo não foi do nosso jeito, neste momento, você está paralisando o seu processo. Você simplesmente não permite com que o universo te ajude. Campo eletromagnético. Tudo que eu envio para o universo volta para mim. Tudo que vai, volta. Então, por exemplo, olha o que o controle faz com as nossas vidas. O dinheiro nem entrou na minha conta. Eu fiz uma venda, eu ainda vou receber esse dinheiro, mas eu já faço planos para ele. Eu vou pegar esse dinheiro que eu vou receber ainda e vou pagar tal coisa. Então, você nem permite com que o dinheiro entre na sua vida. Você já está dizendo, pode ir. Você nem entrou, você já pode ir embora. Porque eu estou aqui para controlar tudo. E como você vai vir, eu preciso dar um destino para você, porque eu preciso pagar tal coisa, porque não pode me faltar. Porque se eu não pegar e já der um destino para você, simplesmente quando você entrar, você vai embora. Então eu tenho medo de perder você. Eu tenho medo que falte, eu tenho medo que eu não consiga pagar tal conta. Então eu estou controlando também justamente aquilo que vem para mim e que talvez o universo me envie de uma forma, de qualquer forma que seja, para que eu fique mais tranquilo, para que eu consiga crescer, para que eu consiga
mas simplesmente porque eu tenho medo de faltar, eu tenho medo de não conseguir arcar com aquela despesa e simplesmente eu não deixo nem o dinheiro entrar. Eu já crio um destino para esse dinheiro e neste exato momento eu estou controlando. Então o que o universo vai entender aí? Campo eletromagnético. Universo, eu estou com medo que falte. Eu estou com medo, eu estou já dando um destino para esse dinheiro, porque eu estou com medo que falte. Então o universo, ele só entende a sua vibração. A comunicação que você faz com o universo é aquilo que você vibra. Então se eu tenho medo que falte, automaticamente, ok, eu vou te enviar mais motivos para que falte. E aí, você deu um destino para esse dinheiro, você não permitiu que esse dinheiro nem entrasse na sua vida, porque na sua mente você já controlou, você já deu um destino para ele, você simplesmente já fez tudo ali do seu jeito. Você nem sequer permitiu com que o universo fosse fluido. De repente, o universo liberasse mais dinheiro para você. Vamos soltar, vamos deixar. Se você fez uma venda e aquele dinheiro vai entrar, solta, relaxa e concentra em fazer mais venda. Concentra em o universo te trazer, te enviar, na verdade, mais vendas. E solta aquele dinheiro, solta aquela venda que você fez. Deixa tudo fluir, deixa o dinheiro entrar. E quando o dinheiro entrar, aí você vê o que você vai fazer com aquele dinheiro. Lógico que a gente precisa assim, volta a falar, se planejar, ter o controle financeiro no sentido de, não de querer controlar minuciosamente, como eu acabei de falar, mas ter ali, né, o controle de entradas e saídas, saber administrar o seu dinheiro, o que entra e o que sai. Mas quando nós colocamos o excesso de controle aí, o campo eletromagnético acaba fazendo com que não venha de encontro ao que você pretende, e sim acabe que você entrando aí em um processo de autossabotagem, porque o que eu peço para o universo, o que eu emano é um pedido que eu estou fazendo para o universo, e o universo vai me devolver mais do mesmo. Se eu quero prosperidade, crescimento, abundância, porque a vida já é abundante, o universo já é abundante, eu só preciso focar em crescimento. Então, em vez de eu ficar controlando ali os gastos de tudo, controlando ali o dinheiro que nem chegou ainda e eu já estou dando um fim para ele, eu vou focar em fazer mais vendas, em fazer mais dinheiro, porque quando eu foco dessa forma, o universo vai me mandar mais clientes, o universo vai me mandar mais motivos para eu vender, o universo vai me mandar mais meios para eu ter aquilo. Então, observa isso, porque o campo eletromagnético, ele de fato são pedidos que você faz para o universo. E quando você foca no controle, você está na falta, você não confia. Você não confia que talvez o universo te envie mais meios para você vender. Por exemplo, às vezes a gente tem uma profissão e a gente acredita que o dinheiro venha só dali. Não, o dinheiro pode vir de várias coisas. Lembra que eu falei? O universo é infinitas possibilidades. Você que precisa soltar para que essas infinitas possibilidades se apresentem na sua vida. Dinheiro inesperado, por exemplo. Pode vir um dinheiro inesperado, você não estava esperando que viesse aquele dinheiro. De algum motivo, de alguma forma, através de alguém, você simplesmente está recebendo um dinheiro inesperado. Por quê? Porque você soltou, porque você se permitiu, porque você deixou que o universo, que o fluxo, que a vida direcionasse para você. Olha que interessante, enquanto eu estou gravando esse vídeo e falando sobre o excesso de controle, sobre o controlar o dinheiro que nem entrou, eu acabei de receber uma ligação do meu marido falando assim, olha, vai entrar X valor na conta
e esse valor pode ser utilizado com qualquer coisa que você queira. Olha que coisa incrível, né? Olha como o universo é abundante. Foi um dinheiro inesperado. A gente não estava contando, nem pensou em receber esse dinheiro. Simplesmente esse dinheiro chegou de alguma forma. Então, observe como que existem infinitas possibilidades para tudo na nossa vida. Às vezes a gente quer aquela determinada casa, quer morar naquele determinado lugar, ou quer que nossos filhos sejam de uma tal forma. E nós não temos esse controle, porque você pode querer proteger o seu filho, lógico, querer o bem do seu filho, querer que ele seja tal coisa, exerça uma tal profissão, ou seja de uma tal forma, e que você simplesmente, ele vai crescer, ele vai ser dono de si, ele vai fazer o que ele quiser da vida dele, porque tudo aquilo que você concentrou nele, simplesmente não vai adiantar de nada, você só causou uma pressão ali nele para que fosse da sua forma, da forma que você quer. Observe se de repente o que você quer é justamente com esse controle todo dos seus filhos, das coisas na sua vida, é porque você quer que seja tudo do seu jeito. Então vamos olhar para essa questão, porque o excesso do controle é falta. Todo excesso esconde uma falta. O excesso de controle é porque você não confia na abundância do universo. É simplesmente a escassez. Então, olhe para tudo na sua vida, como eu fiz na minha, minuciosamente, não estava controlando. Estava observando tudo para que eu entendesse o porquê, aonde eu estava controlando, e eu poderia soltar para que tudo fosse mais leve para mim. Porque chega um determinado momento, a conta chega de tanto que você controla, de tanto que você quer que tudo seja do seu jeito, da sua forma, você acaba entrando em um processo de sobrecarga. Você se cansa, porque você está o tempo todo falando o que as pessoas devem fazer, como que deve ser as coisas no seu dia a dia, na sua vida, e isso se torna cansativo, se torna pesado. Você não vive, você sobrevive, porque você vive em um processo de controle, de ter que controlar tudo. E quando você solta, quando você começa a viver mais tranquilo, quando você confia no processo do universo, continua ali vivendo, fazendo suas ações, como eu falei. O confiar não significa que você vai ficar de braços cruzados, não fazendo nada da sua vida. Você vai continuar no seu processo, vivendo e também se permitindo, deixando com que a vida, o universo seja fluido e traga as coisas para você. E mostre o caminho mais fácil, e mostre o caminho mais leve, mais fluido. Então é sobre isso. Passe a olhar, comece a olhar para os processos do seu dia a dia, para como que você se comporta mediante as coisas na sua vida, e perceba se você está controlando. Perceba o seu campo eletromagnético. Tudo que se apresenta hoje na sua vida o externo fala de como está dentro. É uma outra lei universal. Se chama lei da correspondência. Essa lei diz, assim como dentro, é fora. Então, tudo que se apresenta fora, no seu externo, fala de como está dentro de você. E quando a gente muda dentro, automaticamente o externo começa a mudar também. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se você gostou, curte, compartilha. Deixa seu comentário aqui abaixo. Fala um pouquinho aí nos comentários sobre talvez o seu excesso de controle ou o que você aprendeu aqui nesse vídeo. Eu vou gostar muito. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Compartilha esse vídeo com alguém que você acredita que precise ouvir tudo isso. E eu aguardo, é claro, vocês em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.